Boa noite, irmãos. Deus abençoe a vida de cada um. Vamos iniciar o nosso culto de louvor e adoração ao nosso Deus. Eu vou ler a palavra em Salmos, capítulo 46. Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente nas tribulações. Portanto, não temeremos, ainda que a terra se transtorne e os montes se abalem no seio dos mares, ainda que as águas tumultuem e espumejem, e na sua fúria os montes estremeçam. Há um rio, cujas correntes alegram a cidade de Deus, o santuário das moradas do Altíssimo. Deus está no meio dela, jamais será abalada. Deus a ajudará desde o romper da manhã. Bramam nações, reinos se abalam. Deus faz ouvir a sua voz e a terra se dissolve. O Senhor dos exércitos está conosco. O Deus de Jacó é o nosso refúgio. Venham contemplar as obras do Senhor, que tem feito desolações na terra. Ele faz cessar as guerras até os confins do mundo. Quebra o arco e despedaça a lança, queima os carros no fogo. Aquietem-se e saibam que eu sou Deus. Sou exaltado entre as nações, sou exaltado na terra. O Senhor dos exércitos está conosco. O Deus de Jacó é o nosso refúgio. Amém. Vamos fazer uma oração de adoração ao nosso Deus. Senhor Jesus, nós te louvamos, nós te adoramos, ó Pai, por tudo que o Senhor tem feito nas nossas vidas, Senhor, pelo dia de hoje, por essa semana. Te louvamos, Senhor, por cada uma das famílias da nossa igreja, ó Pai, pela saúde. E, Senhor, que o Senhor possa estar sempre nos conduzindo de acordo com a Tua palavra, Senhor, que o Teu Espírito Santo tenha falado nos nossos corações essa noite, através da Tua palavra, dos cânticos. Por tudo isso, Senhor, nós te louvamos e te adoramos pela oportunidade de podermos ouvir a Tua palavra ainda durante essa pandemia. Por tudo isso, Senhor, nós te adoramos em nome de Jesus Cristo. Amém. Nós vamos fazer a leitura dos Salmos 51, os versículos 1 até o versículo 10. Compadece-te de mim, ó Deus, segundo a tua benignidade, e segundo a multidão das tuas misericórdias, apaga as minhas transgressões. Lava-me completamente da minha iniquidade e purifica-me do meu pecado, pois eu conheço as minhas transgressões, e o meu pecado está sempre diante de mim. Pequei contra ti somente, e fiz o que é mal perante os teus olhos, de maneira que serás tido por justo no teu falar e puro no teu julgar. Eu nasci na iniquidade, e em pecado me concebeu minha mãe. Eis que te comprases na verdade, no íntimo e no recôndito. Me fazes conhecer a sabedoria. Purifica-me com hisopo e ficarei limpo. Lava-me e ficarei mais alvo que a neve. Faz-me ouvir júbilo e alegria, para que exultem os ossos que esmagaste. Esconde o rosto dos meus pecados e apaga todas as minhas iniquidades. Cria em mim, ó Deus, um coração puro, e renova dentro de mim um espírito inabalável. Vamos louvar ao nosso Deus cantando o cântico Renova-me, assim como a gente leu aqui nesse último versículo, né? Cria em mim, ó Deus, um coração puro, e renova dentro de mim um espírito inabalável. Já
Deus, agora em oração, com o coração quebrantado, o coração contrito, e pedir perdão a Deus pelas nossas falhas, porque nós somos pecadores. Senhor nosso Deus, assim como nós lemos aqui nesses salmos, como nós cantamos, Senhor, o Senhor conhece o nosso coração, o Senhor sabe que nós somos falhos, ó Pai. Mas, Senhor Jesus, pedimos que o Teu Espírito Santo venha, Senhor, falar nos nossos corações, que a Tua Palavra, que possamos sempre buscar, Senhor, crescimento na Tua Palavra, orientação na Tua Palavra, Senhor, e fazer aquilo que é correto, que o Senhor possa ser cada dia da nossa vida, Pai. E pedimos, Senhor, que o Senhor perdoa, Senhor, as nossas falhas, que o Senhor nos abençoe. Por tudo isso que nós oramos e pedimos em nome de Jesus Cristo. Amém. Nós vamos fazer a leitura também de uns salmos de louvor, os Salmos 47. Batei palmas todos os povos, celebrai a Deus com vozes de júbilo, pois o Senhor Altíssimo é tremendo, é o grande Rei de toda a terra. Ele nos submeteu os povos e pôs sob os nossos pés as nações, escolheu-nos a nossa herança, a glória de Jacó, a quem Ele ama. Subiu Deus por entre aclamações, o Senhor ao som de trombeta. Salmodiai a Deus, cantai louvores, salmodiai ao nosso Rei, cantai louvores. Deus é o Rei de toda a terra, salmodiai com harmonioso cântico. Deus reina sobre as nações, Deus se assenta no seu santo trono. Os príncipes dos povos se reúnem, o povo de Deus de Abraão, porque a Deus pertencem os escudos da terra. Ele se exaltou gloriosamente. E vamos louvar o nosso Deus com alegria, né? E como nós lemos nesses salmos aqui, cantando o cântico, Tu és soberano. E assim como nós oramos no momento de contrição, agora nós vamos cantar um louvor e nos derramar diante de nosso Deus. Dizer a Ele o quanto a gente ama o nosso Deus
e o quanto ele é importante na nossa vida. Dá-me um coração igual ao teu, Senhor. Um coração disposto a obedecer. Na palavra de Deus, né, a gente vê que Deus se agrada do obedecer, né? Ele não se agrada do sacrifício. Então, que a gente possa cumprir o querer do nosso Deus. Vamos louvar a Deus com esse cântico. Mas o desejo
segundo a tua vontade. Nos ajuda, Senhor, a seguirmos, Senhor, sempre a tua palavra, Pai, direciona os nossos caminhos, Senhor, a nossa vontade seja a tua vontade, Pai. Que o Senhor Espírito Santo guie nossas vidas, Senhor, debaixo da tua vontade, da tua palavra, Pai. Abençoe a tua palavra que será ministrada neste momento, Senhor, esteja usando o teu servo para trazer a tua mensagem, Senhor, aos nossos corações, Senhor. Abençoe cada um que estiver ouvindo, Senhor, que a tua palavra possa penetrar nos corações, Senhor, fazer morada, Pai. É tudo que eu oro em nome de Jesus. Amém. Amém. Boa noite, gente. Como vocês passaram a semana? Eu espero que a graça do nosso Deus tenha te guiado e conduzido e sustentado em cada aspecto da sua semana e que você possa ter desfrutado e experimentado na sua totalidade do amor do nosso Pai. Eu gostaria de convidá-los a estarem abrindo as suas Bíblias no capítulo 5 do Evangelho de Mateus. Nós temos exposto o Evangelho de Mateus já desde o início do mês. Estamos caminhando com as bem-aventuranças. Para você que está nos assistindo e não tem acompanhado muito bem os nossos cultos, nós estamos fazendo uma exposição no Sermão da Montanha e demos início com as bem-aventuranças. Para isso, eu gostaria que vocês deixassem sua Bíblia aberta no capítulo 5. Semana passada, o meu amigo Lucas Medeiros, colega de sala meu e do Alexandre, ele esteve pregando para nós a bem-aventurança do versículo 5 e do versículo 6, os mansos e os que têm fome e sede de justiça. E hoje nós daremos continuidade. Porém, eu gostaria de comentar com vocês alguns aspectos sobre a bem-aventurado. Bem-aventurado, a gente já tem falado um pouco, mas bem-aventurado significa feliz ou felicíssimo, que é o superlativo, é o nível máximo na nossa pronúncia em português sobre a pessoa que é feliz. Então, bem-aventurados tem essa ideia de uma pessoa que é felicíssima, que é muitíssimo feliz. Porém, a nossa cultura, ela demonstra também querer essa questão de ser feliz. E é muito interessante, muito mesmo, porque tem saído estudos já há alguns anos sobre a felicidade e como buscar e como conquistá-la. E um desses estudos, ele trabalha que a felicidade, conquistar a felicidade, conseguir desfrutar dela, envolve um aspecto muito interessante, que é o quê? Se envolver em alguma assistência social. Demonstrar misericórdia pelas pessoas que vou estar ajudando, sem querer nada em troca. Os cientistas, eles dizem que ao fazermos bem, ao oferecermos misericórdia para pessoas que não têm nada a nos oferecer, isso nos traz felicidade, nos traz alegria, e é algo que mexe com o nosso ser. Estudos apontam que então nós fazermos o bem às pessoas nos faz feliz. Mas não só isso. Na América do Norte, alguns anos atrás, uma das principais universidades, elas têm colocado no seu currículo de cursos, na sua grade curricular, uma matéria muito interessante, que é uma matéria sobre felicidade. Como os alunos que estão ingressando nas universidades, eles podem ser felizes. E você pode estar pensando, tá, Arthur, mas isso é na América do Norte, Estados Unidos, essas coisas. E não é bem por aí. No Brasil, depois de 2010, a Unicamp também aderiu a essa grade curricular, um semestre onde as pessoas estão aprendendo sobre como ser feliz. E isso é muito interessante porque nós queremos ser felizes, nós queremos saber como buscar a felicidade, e nós achamos que essa é uma busca de hoje, e não é. Só que, muito pelo contrário, essa resposta já foi dada há mais ou menos 2000 anos atrás, na pessoa de Jesus. Só que Jesus, ele é muito interessante porque ele não diz que nós seremos felizes se fizermos tais coisas, se buscarmos ou tentarmos fazer tais aspectos, conquistarmos uma ou outra coisa na vida. Não, Jesus ele fala, vocês são felizes, vocês que são meus discípulos, vocês que decidiram entrar no reino de Deus, aceitar o Evangelho, aceitar a boa nova de Cristo Jesus, vocês que estão andando com Jesus, são felizes. E é aí que Jesus entra na bem-aventurança,
Ele fala, olha, vocês que estão me seguindo, vocês que entenderam que eu estou pregando o reino de Deus e agora querem fazer parte deste reino, vocês são felizes. E não são só felizes, são muitíssimo felizes. E não só muitíssimo felizes, são felicíssimos. Vocês têm uma felicidade que não se pode conter. E a gente tem visto essas questões. E para isso, versículo 7 e 8 das bem-aventuranças. Bem-aventurados os misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. Bem-aventurados os limpos de coração, porque verão a Deus. Mais uma vez, bem-aventurados os misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. Bem-aventurados os limpos de coração, porque verão a Deus. Jesus, ele é totalmente contra os aspectos de nossa cultura quando ele trabalha as bem-aventuranças. Ele expande isso de tal forma que toda a felicidade que ele concentra aqui é totalmente contracultural da nossa concepção. E você quer ver? Vou pegar o versículo 1 e vou indo de pouco em pouco. Bem-aventurados pobres em espírito. Ele está falando, felicíssimos são os que são pobres em espírito, que não tem nada para oferecer. E no nosso dia a dia, a gente não acha que essas pessoas que não têm nada a oferecer para outras são felizes. São pessoas miseráveis. Mas Jesus fala, não, essas pessoas são felizes. Outra coisa, bem feliz, felicíssimos os que choram. A gente não acha pessoas que estão chorando felizes. Felicíssimos os mansos. Pessoa que é mansa, que sempre está calma, a gente não acha que ela realmente é feliz. A gente acha que ela guarda muito rancor no coração. Essa pessoa não é feliz, isso não é ser feliz. Bem-aventurados que têm fome e sede de justiça. Bem-aventurados os mansos, os que têm fome e sede de justiça. Essas pessoas que se engajam em questões sociais, sabe, se frustram porque o mundo não é um lugar tão bom, essas pessoas não podem ser felizes. E Jesus está falando, essas pessoas são muito felizes. Independente do que o nosso consenso como cultura do século XXI, no Brasil, América Latina, pensamos sobre felicidade, Jesus fala, não, essas pessoas são felizes. E por que são felizes? Porque Jesus está dizendo que elas são felizes. E Ele é o Criador das criaturas, dos seres humanos, de todas as coisas. E Ele diz que isso nos faz feliz. E o nosso propósito é alinhar aquilo que nós consideramos felicidade, aquilo que nós consideramos ser feliz e como ser feliz, aquilo que Jesus fala de como nós devemos ser felizes e devemos buscar felicidade. E com isso, os nossos versículos. Bem-aventurados, felicíssimos os misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. Felicíssimos os limpos de coração, porque verão a Deus. Vamos pegar então de início dos misericordiosos. Esses misericordiosos são pessoas que agem como Deus. Essas pessoas que estão felizes, são pessoas que demonstram a mesma misericórdia que Deus demonstra para a vida delas. E lembra até um pouco aquilo que nós vamos estudar mais para frente, que é o Pai Nosso, quando ele fala, perdoa as minhas dívidas, assim como eu tenho perdoado os meus devedores. É muito parecido quando Jesus está citando aqui os misericordiosos, porque a pessoa só pode ser misericordiosa, nessa maneira que Jesus cita, quando ela compreende a misericórdia de Deus. Somente dessa forma. Por quê? Porque em todas as Sagradas Escrituras, o termo de misericórdia raramente é usado para seres humanos. O termo de misericórdia é sempre, 99% das vezes, usado para Deus. Deus age com misericórdia, não seres humanos. E aqui Jesus está citando, felizes os misericordiosos, felizes aqueles que agem como Deus. E como assim como Deus, Arthur? Vocês lembram da nossa primeira bem-aventurança? Os pobres em espírito? Deus ele olha para nós e age com misericórdia, porque a gente não tem nada para oferecer para Deus, porque nós somos pobres, somos miseráveis, e a gente não pode oferecer nada para Deus. E nessa circunstância, Deus ele nos concede misericórdia, sem pedir nada. E aqui é essa mesma ideia para a gente oferecer misericórdia para as outras pessoas. É agir com a mesma misericórdia que Deus deu por nós. A gente saber que aquela pessoa não pode fazer nada pela gente, e a gente mesmo assim fazer misericórdia para ela, ajudá-la, socorrê-la, não esperando nada em troca.
Uma coisa, um texto que Jesus cita, que deixa isso muito claro para nós, está no Evangelho de Lucas. O Evangelho de Lucas, capítulo 10, é um texto muito conhecido. Eu quero ler do versículo 30 até o versículo 35, do 30 ao 35, para a gente compreender. É a parábola do bom samaritano. É a historinha do bom samaritano que Jesus está contando. E ela diz o seguinte, Lucas 10, 30. Jesus prosseguiu dizendo: um homem descia de Jerusalém para Jericó e caiu nas mãos de alguns ladrões. Estes, depois de lhe tirar a roupa e lhe causar muitos ferimentos, retiraram-se deixando semi-morto. Por casualidade, um sacerdote estava descendo por aquele mesmo caminho e vendo aquele homem, passou de longe. De igual modo, um levita descia por aquele lugar e vendo, passou de largo. Certo samaritano que seguia o seu caminho, passou perto do homem e vendo, compadeceu-se dele e aproximando-se fez curativos dos ferimentos dele, aplicando-lhes óleo e vinho. Depois colocou aquele homem sobre o seu próprio animal, levou-o para uma hospedaria e tratou dele. No dia seguinte separou 2 denários e os entregou ao hospedeiro, dizendo: cuide deste homem, e se você gastar algo a mais, farei o reembolso quando eu voltar. Vamos parar por aqui. Essa parábola você já deve ter ouvido em algum momento. Se não ouviram, acabaram de ler junto comigo, ou ouvir ela. E qual que é o contexto dessa parábola? Existe um mestre da lei, ele pergunta para Jesus como que faremos para herdar a vida eterna. E Jesus fala: amarás o Senhor teu Deus de todo o coração, força e entendimento, e o próximo como a ti mesmo. E esse mestre da lei, ele quer perguntar mais para Jesus: e quem é meu próximo? E Jesus conta essa história. E o que é muito interessante é todo esse contexto que Jesus está tratando. Ele usa uma figura de um samaritano e de uma pessoa ferida. Essa pessoa ferida, muito provavelmente, é um judeu. Jesus está citando um judeu aqui na história. E por que é muito interessante isso? Porque judeu detesta de todas as formas o samaritano. Judeu, ele não gosta de estar perto de samaritano, ele faz todo o possível para evitar um samaritano. Judeu tinha o costume de chamar samaritano de cão, de verme, de cachorro. Eles menosprezavam os samaritanos. E é nessa história que Jesus constrói o que é amar o próximo. E no final, o que é ter misericórdia. Porque Jesus pergunta: quem deste teve misericórdia? Mas vamos ficar aqui. Então, esse samaritano desce, ele é espancado. Ele estava passando por uma estrada muito perigosa. Essa estrada de Jericó para Jerusalém, era uma estrada muito perigosa, tinha 150 quilômetros aproximadamente de distância de uma para outra, era uma descida e era quase um caminho da morte. Era você passar num beco escuro no centro de Campinas 10 horas da noite, é pedir para ser assaltado, é basicamente essa estrada. Só que era o caminho que tinha que ser feito, e esse judeu vai, e esse judeu é assaltado, espancado, é deixado semi-morto. Então vem esse samaritano pelo mesmo caminho. E existem 3 coisas para a gente compreender o que é ter e o que é ser misericordioso. E é o que esse samaritano faz. Ele vê, ele sente e ele age. Veja comigo, versículo 33. Certo samaritano que seguia o seu caminho, o que ele fez? Diferente dos outros 2, ele passou perto do homem e vendo-o, compadeceu-se dele, ele sentiu comoção, ele viu, ele sentiu, mas além disso, e aproximando-se, fez curativo nos ferimentos dele, aplicando-lhes óleo e vinho. Depois colocou aquele homem sobre o seu próprio animal, levou para uma hospedaria e tratou dele. E ainda no dia seguinte, ele falou para o dono da hospedaria: se esse homem causar mais prejuízo financeiro e gastar mais coisas, eu vou voltar e vou reembolsar. O que é muito interessante que a gente perceber? É essa questão do ver. Muitas vezes a gente vê as pessoas ao nosso redor sofrendo, mas a gente não faz nada. Muitas vezes nós vemos essas pessoas
simplesmente por ver, ou muitas vezes a gente nem sequer vê. Por que a gente nem sequer vê? Porque muitas vezes, um exemplo, a gente está com o celular o tempo inteiro na mão. Nós passamos pelos lugares e a gente ignora essas pessoas porque nós estamos com os celulares na mão. Eu poderia dar um exemplo muito fácil, que é o centro de Campinas, quando a gente está passando, por exemplo, nós temos os moradores de rua lá. É uma coisa comum, mas a gente olha para o celular só para não dar atenção para essas pessoas. Mas, deixando o morador de rua de lado, e os membros da sua casa? Quando foi a última vez que você de fato viu eles? Você de fato não se preocupou com o celular? Ou de fato você chegou em casa e quis ter um tempo de qualidade com a sua família, com o seu cônjuge, com seus filhos, irmãos, pais, independente com quem você mora? Quantas vezes você chegou e você de fato viu essa pessoa? Viu se ela está sofrendo? Viu se ela está alegre? Quantas vezes? Para termos misericórdia, nós precisamos ver, mas não apenas ver, nós precisamos sentir, nós precisamos nos compadecer, nós precisamos entender que a dor dessa outra pessoa importa, a dor dessa outra pessoa é uma dor angustiante que precisa ser sarada, mas não basta apenas ver e sentir, nós devemos agir. E de que forma é essa que é agir? Como o samaritano faz. E que forma é essa que o samaritano faz? Ele estava indo para algum lugar, gente. Ele tinha tempo, ele tinha um horário para cumprir. Mas ele parou. E além de parar, o que ele faz? Ele começa a usar as coisas que ele tinha mais de precioso. Ele pega o seu óleo e o seu vinho, coisas que lhe custaram dinheiro, coisas que eram dele. E ele faz os curativos na hora, os primeiros socorros no judeu. Mas não para aí. Ele pega esse homem e coloca no seu veículo, no seu camelo, no seu animal. O samaritano usa os seus recursos para curar esse homem de início, fazer os primeiros socorros, coloca no seu animal para levá-lo, então ele sai do seu conforto e começa a andar enquanto a pessoa que está sendo socorrida, está recebendo misericórdia, está desfrutando daquilo que o samaritano lutou para conquistar e ter como conforto, mas não para por aí. Ele levou para uma hospedaria e falou: olha, toma aqui dinheiro, toma dinheiro pelo cara que eu estou deixando, mas se ele gastar mais coisas, se precisar, eu me comprometo, eu ia fazer outra coisa amanhã, mas eu volto aqui, eu vou voltar para ver como é que ele é, eu estou disponibilizando tempo na minha agenda para essa pessoa, e eu vou pagar ainda mais do que ele gastou. Queridos, ter misericórdia é ver as pessoas, ver o sofrimento, ver de fato, olhar no olho, sentir, ver além do que aquilo que as palavras querem dizer. Sentir, compreender a angústia da pessoa, se sensibilizar por aquilo que ela está passando. E além disso, investir tempo, dinheiro, locomoção, bens. Ter misericórdia não é simplesmente eu ajudar a pessoa levando ela para algum lugar, ou apenas, vai assim, eu vou te ajudar, vou te deixar ali. É também, mas não se limita a isso. Ser misericordioso é investir aquilo que você tem de precioso nessa pessoa, é se compadecer de tal forma que você faz. E por que você faz isso? Porque, como nós vimos na primeira bem-aventurança, nós éramos miseráveis diante de Deus e não tínhamos nada para oferecer para Ele. E Deus, em misericórdia, Ele nos chama. Ele nos chama para o seu reino. E agora Ele nos chama para sermos misericordiosos, sermos agentes dessa misericórdia. Como? Na vida dos outros, na vida do meu próximo, na vida daquele que está sofrendo. Eu serei feliz se eu agir da mesma forma que Deus agiu comigo. Somente assim eu serei feliz, serei felicíssimo, se eu me compadecer do meu próximo e entender que ele também é uma pessoa que era miserável e que é miserável e que precisa da misericórdia de Deus. E eu sou um agente, um filho, um discípulo, um cidadão do reino dos céus que demonstra misericórdia sobre a vida das pessoas. Bem-aventurados misericordiosos, felizes são os misericordiosos, porque herdarão misericórdia. Irmãos, nós devemos ser misericordiosos. Por quê?
ser misericordioso é muito mais do que ser religioso. Porque o que Jesus ele cita aqui na parábola do bom samaritano é o seguinte: os religiosos, aqueles que andavam próximo da pessoa que ficou ferida, rejeitaram ela, porque eles tinham seus compromissos de religião. Mas aquele que era totalmente inimigo do outro, era menosprezado pelo outro, essa pessoa foi lá e socorreu ela, sem falar nada, sem cobrar nada, sem se vingar de nada, mas investindo nessa pessoa. Ser misericordioso é entender que a outra pessoa necessita tanto quanto a gente necessitava. Mas não para por aí. O texto continua: bem-aventurado os misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. Versículo 8. Bem-aventurado os limpos de coração, porque verão a Deus. Ou, como eu prefiro, limpos ou puros. Eu prefiro tratar como puro aqui, mas não muda nenhuma ideia muito grande. Mas puro eu acho mais interessante para nós compreendermos aquilo que Jesus está falando. Puros de coração. A ideia de ser puro é muita referência ao Antigo Testamento, quando as pessoas tinham que estar puras perante Deus o tempo inteiro, tinham que sacrificar animais, não podiam estar contaminados diante de Deus. Jesus está falando, os puros de coração, os limpos de coração, puros, são as pessoas que não têm um coração contaminado diante de Deus. Mas também vale a pena eu ressaltar o que significa coração. A gente pensa coração como esse órgão que bate, bomba aqui sangue, joga para o corpo inteiro, mas também como sentimento às vezes. Porém, coração não é só isso para a Bíblia. Coração, nas Sagradas Escrituras, significa a fonte de todo ser, aquilo que nos faz caminharmos, desejarmos, buscarmos, adorarmos. Coração é a fonte de tudo isso. Jesus está falando, bem-aventurado aqueles que não têm o seu coração contaminado, aqueles que têm o seu coração reto, porque verão a Deus. São pessoas que têm retas as suas atitudes e não se desviam. Uma pessoa ou um coração que não serve a dois senhores, mas serve somente a um único Senhor. E um outro exemplo das Sagradas Escrituras que deixa isso muito claro para nós, é um exemplo que está no Antigo Testamento, no período quando o povo judeu estava no exílio babilônico, e depois passa por algumas coisinhas, mas no exílio babilônico, com algumas personagens muito conhecidas: Daniel, Sadraque, Mesaque e Abidnego. Eu quero trabalhar esses dois grupos de pessoas, essas 4 pessoas: a fornalha e a cova dos leões. Ambos foram mandados para essa execução porque eles não se dobraram diante da cultura, diante do seu período. Eles foram chamados, Sadraque, Mesaque e Abidnego, a serem jogados na fornalha por questões de não idolatrar a estátua de Nabucodonosor. Eles falaram, a gente não vai fazer isso, porque o nosso Deus está conosco. E é muito interessante que eles falam, se o nosso Deus quiser nos livrar, Ele nos livrará. Mas o que eu quero tratar aqui é a atitude do coração deles. Não se dobraram, eles estavam prestes a morrer. A fornalha estava muito quente. E eles simplesmente precisavam se ajoelhar e adorar a estátua de Nabucodonosor. E eles falam, não, porque o nosso Deus é um único Deus. E eu não vou dar adoração a mais ninguém. Então eles são jogados na fornalha, mas bem-aventurados os puros de coração, aqueles que têm um coração reto e aqueles que têm um único Senhor, porque verão a face de Deus. E quando eles são jogados na fornalha, um anjo do Senhor está junto com eles dentro da fornalha. De forma muito parecida, Daniel, no outro reinado de Dário, é mandado que parasse de orar. E ele não faz isso. Então ele é sentenciado a ir para a cova dos leões. E na cova dos leões, Daniel, que não havia se dobrado perante a sua cultura ali e adorado os falsos deuses, ele está sofrendo a consequência de fazer isso, de ter um coração reto, de ter um coração que não tem dois senhores, um coração que não é dividido.
a consequência de Daniel é ir para a cova. E Daniel, de uma forma muito interessante também, ele vê a Deus, porque o anjo do Senhor o protege contra aqueles leões. Os bem-aventurados são pessoas que são misericordiosas, mas além de misericordiosas, são pessoas que têm um coração puro, têm um coração reto, são limpos de coração, são pessoas que vivem e obedecem somente a um Senhor, que é o Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, o nosso Deus. Os puros de coração são aqueles que não tentam flertar com outras coisas, mas que uma única pessoa é o seu Senhor, e uma única pessoa é que governa e que dá as ordens e a direção da sua vida. Jesus está dizendo o seguinte: olha, os misericordiosos são felizes. Por quê? Porque eles agem de acordo com a misericórdia que Deus teve com eles. E como que eles fazem isso? Porque eles têm um coração que é fiel ao único Deus verdadeiro. Eles têm um coração que é fiel a um único ser, que é o nosso Pai, o Senhor, Deus e Pai nosso, que foi conquistado por meio de Cristo Jesus. E isso, irmãos, ter um coração puro, ser misericordioso, significa ser fiel até a morte. E nem sempre, por nós sermos misericordiosos, quer dizer que as pessoas vão tratar a gente com misericórdia. Nem sempre, por nós sermos limpos de coração, significa que nós vamos ver Deus aqui. Deus vai nos proteger do mal no momento. Deus, ele pode nos proteger, como Sadraque, Mesaque e Abednego disseram: se Deus quiser, ele nos livrará da fornalha. Mas pode acontecer que não venha. Mas por meio de Jesus, meus queridos, por meio de Jesus somente, nós temos a plena certeza que mesmo que a gente venha a sofrer por andar segundo um coração que não se inclina para os ídolos de nossa cultura, para o dinheiro, trabalho em excesso, para a idolatria de filhos, de uma esposa, de casamento, de carreira profissional, de estudos, um coração que é reto no Senhor e no seu propósito, se nós tivermos um coração assim, a gente verá Deus, não agora, mas na volta do nosso Senhor Jesus Cristo. E como que nós faremos isso? Por meio da fé, apenas. Porque quando Jesus ele foi para a cruz, o nosso Pai, ele virou a face para Jesus Cristo. Jesus não viu a face de nosso Deus na cruz, porque Jesus estava sendo polido em nosso lugar, para que Deus virasse a face para ele e nós pudéssemos receber a face de Deus sobre nós. Deus ocultou a sua face do seu Filho para que nós pudéssemos receber a misericórdia dele. Jesus sofreu na cruz e teve a face do seu Pai virada contra si, para que a gente pudesse receber a misericórdia do Pai e pudéssemos ter um coração transformado, um coração que venha a ser um coração puro, um coração limpo, um coração que não se dobra aos ídolos e aos falsos deuses, por meio da obra de Jesus Cristo. E mesmo que aqui, nesses dias que nós vivemos, a gente possa sofrer a consequência de não nos dobrarmos aos ídolos e de agirmos com misericórdia, mesmo quando as pessoas não vão agir assim com a gente, nós podemos ter total certeza que Deus está conosco, que nós veremos a face de Deus, quer Ele venha nos proteger aqui, quer Ele volte, quer a gente vá para a vida eterna, mas veremos a face de Deus e receberemos a misericórdia de nosso Pai. Que nessa semana você possa confiar em Jesus, que a misericórdia de Deus você já recebe por fé. Um coração reto você recebe por fé, mas você deve exercitar isso. Não se incline aos ídolos do seu coração, trabalho, aos filhos, marido, carreira, algum sonho que você tanto almejou. Não se incline a essas coisas, mas seja fiel. Tenha um único Senhor na sua vida.
porque o nosso coração, como diria João Calvino, um dos reformadores, o nosso coração é uma fábrica de ídolos. Reveja, pense na sua vida e abandone essas coisas e viva de uma forma reta com o nosso Senhor. Que o Espírito Santo te guarde e te proteja nessa semana. Vamos orar para encerrarmos? Pai querido, abençoa-nos a exercitarmos as bem-aventuranças, porque elas nos farão felizes, porque a gente não vai... Elas nos farão felizes porque nós não iremos nos dobrar a falsos deuses ou falsas perspectivas de vida, mas adoraremos tão somente o Senhor. Mas, além disso, nós também seremos felizes porque nós agiremos com misericórdia, como o Senhor tem agido com misericórdia em nossas vidas. Ajude-nos a ser discípulos do Seu Filho e agentes do Seu reino, para que nós possamos demonstrar o Seu amor sobre todas as pessoas, Pai. E como os exemplos, o samaritano que agiu de misericórdia, vendo, compadecendo-se e agindo, investindo as coisas de valores que ele tinha para agir com misericórdia com as pessoas e tendo um coração puro, um coração que aceita somente o Senhor como Deus e que está pronto para aceitar também as consequências de não aceitar outros deuses, de saber negar aquilo que não convém com o reino do Senhor e principalmente que não convém a adorar outros deuses além de Ti. Nos ajude e nos proteja nessa semana, Pai. Dai-nos entendimento sobre as coisas que nós precisamos retirar de nossas vidas para que exerça lugar cada vez mais o Teu governo. Em nome de Jesus, Papai. Amém. Deus te abençoe, irmão. Tenha uma boa semana.